Em Mateus 25, Jesus conta algumas parábolas. São 3 grandes trechos em que ele fala sobre salvação, sobre alertas e como devemos estar esperando a volta de Jesus. Neste capítulo de Mateus 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele conta a parábola dos talentos e também diz como será na segunda vinda de Cristo, como ele separará uns aos outros, à sua direita e à sua esquerda, e fará o julgamento. Quais são os critérios para a salvação? E nós que cremos em Cristo, que temos a certeza da salvação, que temos fé em Jesus, devemos esperar, com toda a paz no coração, a volta de Cristo. A verdade é que Jesus está voltando. Jesus voltará um dia. Pode ser no dia da nossa morte, em que ele voltou para nós teremos o encontro com Cristo, ou na volta literal de Jesus, que acontecerá. E já estamos nos princípios das dores. Nós temos terremotos, rumores de guerras, crises econômicas, fome, violência, apostasias surgindo na terra, falsas igrejas, falsos profetas. E temos que estar alertas, mais do que nunca, conhecendo o Evangelho. Este é um primeiro alerta que Jesus nos traz em Mateus 24, em que devemos ser conhecedores do Evangelho. Ou seja, irmãos, devemos ler o Novo Testamento. Devemos saber como viveu Jesus, as parábolas que ele ensinou, os conselhos de vida que ele deu, os mandamentos de amar ao próximo, né? Ameis uns aos outros como eu vos amei, aplicar isso à nossa vida. Devemos ler as cartas de Paulo, que fala dos frutos do Espírito Santo, que fala que devemos orar sem cessar. Paulo nos dá muitos ensinos e devemos buscar ter a presença de Deus no nosso coração, com orações, súplicas, jejuns. Devemos estar com o fogo no nosso coração buscando ao Senhor, se realmente o amamos, se realmente queremos a presença dele. Em Mateus 25, ele traz a parábola das 10 virgens, que nos faz esse alerta, para termos o fogo dentro de nós. E Jesus usa a analogia de ter óleo reserva para a lamparina. E é o óleo do Espírito Santo que devemos buscar, o selo da salvação do Pai. Devemos buscar a Jesus. Se realmente queremos Jesus Cristo, nós somos salvos. Então devemos permanecer fiéis, devemos permanecer na fé e devemos sempre buscar a face do Senhor e sua presença. Ele também conta a parábola dos talentos, em que um rei separou talentos e fez uma viagem, e quando volta ele vai cobrar sobre esses talentos. E é uma outra reflexão. Como temos utilizado os talentos que temos, que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu, a educação que Deus nos deu, as possibilidades, as portas abertas que Deus nos deu. Como temos utilizado isso para abençoar a vida das pessoas que passam pela nossa vida? Podem ser familiares, pessoas da igreja ou pessoas do mundo. Temos que amar uns aos outros como Jesus nos amou. E por último, ele conta como será na vinda dele, que ele separará uns à direita, uns à esquerda, uns para o prejuízo, uns para a salvação. E ele estabelece os parâmetros, que é obedecer à vontade de Deus, viver uma vida de obediência em amor ao próximo. Então é um outro alerta para amarmos uns aos outros. Acabou o tempo do egoísmo. Se nós queremos realmente seguir a Jesus, temos que abrir mão das nossas certezas e dos nossos egoísmos em relação aos nossos egoísmos e as nossas certezas egoístas. E devemos saber viver em amor. Às vezes, isso significa até pedir desculpas quando achamos que estamos certos. Ou seja, é lutar pela paz.
pelo vínculo da paz, pelos frutos do Espírito, conforme Paulo descreve em Gálatas 5. É termos amor, alegria, paz e vivermos uma vida de serviço em amor aos irmãos, exibindo esses frutos, frutificando no Evangelho. E Jesus nos conta como será isso. Então, Mateus 25 é uma boa leitura, porque nos faz estes vários alertas, que devemos ter o óleo do Espírito em nós, que devemos usar os talentos para frutificar e que devemos viver uma vida de obediência em amor. E é um grande alerta para as pessoas que resistem em acordar, para as pessoas que acham que isso é bobagem e acham que ainda tem tempo para permanecer no egoísmo, ou acham que Deus vai estar disposto e aberto às suas conveniências. Nós, irmãos, é que temos que nos dobrar ao Senhor. Nós é que temos que nos arrepender dos nossos pecados e clamar a Deus por perdão e salvação. Mateus 25 é um grande alerta para a gente poder olhar para dentro e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Ajuda-me a perseverar. Mateus 25 é um chamado a gente frutificar no amor e seguindo o Evangelho. Leia Mateus 24, leia Mateus 25, ore, jejue, busque ao Senhor. Jesus Cristo está voltando e nós temos que permanecer fiéis. E Mateus 25 nos dá algumas dicas de como permanecemos com a lamparina acesa e como permanecemos fiel. Deus te abençoe, meus irmãos. Leiam Mateus 25.